Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos a mais um Bom Dia Guarani. E pelo que o Léo me disse, nós já passamos de 100 programas de Bom Dia Guarani neste 2025, ano que a gente começou com essa iniciativa, né? Ali perto do Campeonato Paulista. Tivemos alguns intervalos ao longo do ano, mais recente aí nessa reta final da Série C, mas em novembro aqui retomamos tudo. Então, talvez a gente chegue até 150 no final do ano. Lembrando que não tem de sábado, não tem de domingo, né? Mas aparentemente, se você acompanhou todos até agora, você já recebeu mais de 100 bom dias deste que vos fala em 2025. Enfim, feita essa brincadeira, e eu espero que você continue acompanhando aqui o nosso trabalho no Bom Dia Guarani, no Bugricast, enfim, sempre deixando o seu like, se inscrevendo no canal para a gente crescer um pouquinho mais, estamos quase nos 4.200 inscritos. Vamos rolar a bola para o programa de hoje, que, como eu sempre digo, não tá fácil fazer conteúdo nessa época de entre safra de jogos e de mercado fechado, mas sempre tem um pouco de criatividade, né? E a deixa dessa vez vai ser com relação à temporada 2026 e o tema eleições. Eu não sei se todos acompanharam, mas o movimento está crescendo no dia a dia do Guarani. O presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Dias, em entrevista à Rádio Bandeirantes, confirmou, na verdade, né, que as eleições devem acontecer na primeira quinzena de dezembro, de acordo com o estatuto do clube, e que, a princípio, elas aconteceriam em 14 de dezembro deste ano. Então, temos aí praticamente 40 dias. Eu acho tarde, já falei isso em outros momentos, mas é o que diz o estatuto. Vamos adiante. Então, 14 de dezembro deve ter eleição. Eleição do quê? Eleição de conselho de administração, ou seja, o CA. E, diferente das outras vezes, também vai ter eleição ao mesmo tempo de conselho deliberativo e conselho fiscal. Por que é diferente? Porque pelo estatuto anterior, a gente tinha um ano uma eleição para o CA, outro ano para a eleição do CD e do conselho fiscal. Dessa vez, para evitar eleição praticamente todo ano, né, ou num intervalo curto, aquele desgaste político que faz mal para o clube invariavelmente, vai acontecer tudo de uma vez em dezembro desse ano. Então, nós devemos ter chapas para o conselho de administração e chapas para o conselho deliberativo e fiscal. Quem se inscreve para um tem que se inscrever para outro? Não necessariamente. Então, vamos ver como é que vai ser a formação das chapas. E houve aí já alguns movimentos, né, de pessoas ou de grupos publicamente. O primeiro deles, oficialmente lançado, foi a chapa da situação. Inclusive, em entrevista à Rádio Bandeirantes na terça-feira, o Rômulo Amaro, presidente, que encabeça a chapa da situação e a reeleição por consequência, ele falou muito na continuidade do ano que vem, a importância de se manter o trabalho desse ano, que muita coisa deu errado, mas depois na Série C muita coisa foi colocada em ordem. Financeiramente, 2026 o Guarani é sim viável, então as coisas são, na visão dele, otimistas e promissoras para 2026. A montagem do elenco já está acontecendo. Enfim, para quem está no poder, o microfone sempre acontece mais vezes e tem oportunidade de vender o seu peixe. Então, Rômulo Amaro, ele vai ser o líder da chapa Avante Milbugre, que tem aí também o Adriano Marconato e o Eric Franco como vices-presidentes. Essa é outra mudança, hein? O CA esse ano, no estatuto anterior, tinha 7 pessoas, agora vai ter 3 e mais alguns suplentes, mas oficialmente serão 3. Outra chapa que nesta quarta-feira, vulgo ontem, se posicionou foi a chapa Meu Bugre Forte. Ela é liderada pelo empresário Felipe Roselli, de muitos anos de Brinco de Ouro. O pai dele trabalhou nas dependências do Brinco de Ouro, se não me engano, chegou a morar no Brinco de Ouro também. Um cara de muita vivência. Ele, inclusive, fazia parte desse atual conselho de administração, já esteve envolvido aí politicamente no clube em algumas outras oportunidades. Anunciou que na próxima segunda-feira, dia 10 de novembro, no Swiss Park, aquele bairro de condomínios ali na beira da Anhanguera, ele vai fazer o lançamento dessa chapa, Meu Bugre Forte, e deve apresentar aí os 2 vice-presidentes que farão a composição da chapa. Então, essas 2 já são oficiais. Eu acredito que essas 2 chapas também terão chapas para o conselho deliberativo e também conselho fiscal. Provavelmente saberemos disso na próxima semana, ou nas próximas semanas. Outros 2 grupos apareceram aí como possíveis candidatos ou pleiteantes a conselho de administração, mas até agora não tem nada oficialmente confirmado. Então, estou falando da chapa União Guarani, o grupo União Guarani, não dá para falar em chapa, né?
liderado pelo empresário Wilson Matos, e também o grupo Pro Guarani, encabeçado aí pelo empresário Eduardo Medina. Vamos ver como é que vai ser o desdobrar disso nas próximas semanas, se eles vão concorrer ao conselho de administração ou com chapas apenas para o conselho deliberativo e fiscal, ou se nem vão concorrer e vão se aliar ou vão se unir, ou algumas dessas chapas, ou nem isso. Então, aguardemos aí as próximas semanas, mas a verdade é que conforme cada dia passa, conforme o mês de novembro avança, a tendência é que falemos mais e mais de eleições no dia a dia do Guarani. As coisas ainda estão meio cruas, meio frias, ainda não temos o edital, né? Formação de comissão eleitoral, data para inscrição de chapa, etc. Então, tudo isso vai acontecer ao longo deste mês de novembro. Então, um tema que a gente vai abordar aqui conforme as necessidades aparecerem e que faz parte, evidentemente, do futuro do Guarani. Claro, também tem o tema SAF, que nós vamos provavelmente abordar amanhã, que se uma SAF surgir no meio do caminho, essa eleição vai servir só para o presidente da piscina e o presidente da quadra de bote. Enfim, é isso por hoje. Ah, aliás, não podemos esquecer de uma coisa, hein? Não podemos esquecer de uma coisa. Nesta quinta-feira, às 19h30, nós entrevistaremos o técnico do time sub-17, Luiz Fernando Estrada, ao vivo no Bugricast, para a gente falar um pouco dessa campanha bacana que o time tem feito, e a semifinal do estadual contra o Ibrachina neste sábado. Fechou? Fique de olho. Rapidamente a gente vai ter as redes sociais aí anunciando a entrevista e já convidamos você para participar ao vivo e conhecer um pouco mais, não só do Luiz Fernando Estrada, mas também do trabalho feito no Sub-17. Fechou? Abraço para todo mundo, boa quinta-feira, bom restinho de semana aí, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.